mais uma vez. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado por me receber aí na sua vida, por nos ouvir. Tenho certeza que Deus tem para você uma palavra ao seu coração, uma palavra que trará vida, renovo, capacitação, fortalecimento, em nome de Jesus. Abra o seu coração, esteja conosco até o final, amém? Faça uma forcinha, você que está conosco aí, normalmente você fica mesmo. Mas que o Senhor realmente possa ter a liberdade de abrir assim o seu entendimento e ir muito mais além do que aquilo que a gente tem ministrado, tem falado, amém? Como você sabe, nós estamos trazendo uma ministração baseada no Salmo 91, né? Hoje é o terceiro dia que nós estamos trabalhando este Salmo. Os primeiros dias nós temos ministrado sobre toda essa ideia que esse salmo nos traz, que é um salmo de proteção, é um salmo que traz uma promessa de um cuidado do Senhor para com as nossas vidas, amém? Então nós temos visto que essa proteção, nós já vimos então nesses dias que essa proteção, ela está em fazer do Senhor a nossa morada, em fazer do Senhor a sua morada, embora seja chamado como um refúgio, sabe, não deve ser visto apenas como um lugar para emergência ou apenas para necessidade. Deve ser visto esse refúgio do Senhor como nosso lugar permanente, sabe? Não há lugar melhor. Segurança somente nele, somente no Senhor. Nós vimos também que apesar de ser uma promessa de Deus, ela não é automática. É preciso crer, é preciso confiar, é preciso declarar, é preciso fazer afirmações de entrega e de confiança. É o que nós já vimos alguma desses temas nas ministrações passadas, amém? Eu quero ler com você o Salmo 91, mas eu vou ler só até o versículo 4. Você pode ler na sua casa aí todo ele, quantas vezes você lê, quantas vezes mais será melhor, pode ter certeza disso, amém? Mas eu quero ler só até o versículo 4, porque hoje nós vamos trabalhar em cima do versículo 3 e o versículo 4, amém? Esses dias nós falamos sobre o 1, sobre o versículo 1, versículo 2, hoje é sobre o 3 e o 4, e vamos ver aquilo que o Senhor tem a ministrar nas nossas vidas, ok? Diz assim, ó: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, sabe? Altíssimo, essa eu já falei para você, mas eu quero falar novamente. Essa palavra Altíssimo é a palavra Elion, né? É a palavra em que ela aparece pela primeira vez no contexto da Bíblia, e ela acontece em Gênesis no capítulo 14. Pela primeira vez que você ouve a palavra Elion, que significa o Deus Altíssimo, né? O Criador dos céus e da terra, você vai encontrar ela em Gênesis capítulo 14. Foi o momento em que houve um encontro de Abraão com Melquisedeque. Abraão estava voltando de uma batalha onde o seu sobrinho Ló havia sido raptado, sequestrado, né, por alguns reis, 4 reis. E então Abraão, sabendo disso, ele foi de encontro, guerreou contra aqueles reis e resgatou ali Ló. E ele estava voltando para sua casa depois dessa batalha e se aproximando ali de Jerusalém. Na época não chamava Jerusalém. Então esse rei Melquisedeque, que significa rei de justiça, né? Ele de paz e justiça, ele saiu ao encontro de Abraão e ele trouxe nas mãos pão e vinho, né? Ou seja, ele veio de encontro a Abraão, trazendo um produto, um ingrediente que simboliza comunhão, que simboliza fortalecimento. É o que se representa a ceia. Representa essa comunhão que nós temos. Hoje nós participamos da ceia, né? Não hoje, mas nessa nova aliança nós participamos e trazemos a memória da nossa união juntamente com Cristo. E ele trouxe isso a Abraão e disse a Abraão assim, abençoando Abraão: bendito seja Abraão, né, pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Essa foi a palavra que Melquisedeque, rei de Salém, liberou sobre a vida de Abraão.
E a resposta de Abraão para essa bênção em que Melquisedeque trazia a Abraão, ele na verdade respondeu com dízimo. Né? A primeira vez que faz menção sobre dízimo e representa sobre riqueza, é um reconhecimento. Assim como Melquisedeque veio até ele dizendo assim, o Deus Altíssimo, né? O que possui os céus e a terra, Abraão responde isso, entregando a ele dízimo, ou seja, entregando para ele um reconhecimento de que o sucesso, de que o resultado que Abraão obteve. Então ele faz uma declaração dizendo assim, foi o Senhor que me tem dado vitória. E aí esse salmo, capítulo aqui, o Salmo 91, versículo 1 que nós estamos lendo, ele diz assim, e então habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Né? Onipotente é o Shaddai, o Todo-Poderoso. A primeira vez que faz menção desse Todo-Poderoso é 2 versículos depois do versículo 14, é o versículo 17, quando Abraão ali estava com 99 anos, ele há 13 anos antes, ele havia tido filho ali com Agar, filho de Ismael, e aí então o Senhor, não era esse o plano do Senhor, não era o que o Senhor tinha para Abraão, Deus tinha dado uma promessa para Abraão, de que daria um filho a Abraão. E passou-se então um tempo, Abraão via que não acontecia, ele já estava ficando já velho, e Sara já não era mais, não estava nos costumes, como diz, de poder gerar filho. Então ele acabou, na verdade, tendo uma iniciativa ali e tendo uma relação com Agar, a sua serva, para que pudesse gerar um filho. E isso não era o plano de Deus para a vida de Abraão. Então Deus ficou 13 anos sem falar com Abraão. E quando Abraão estava com 99 anos, olha, eu vou dizer uma coisa para você, viu? Às vezes Deus espera você chegar com 99 anos. Quando chegamos com 99 anos, significa que nada mais funciona. Significa que as nossas expectativas já caíram. Significa que a esperança em nós mesmos já não existe mais. 99 significa que se depender de mim, não vai acontecer nada. E sabe o que acontece? É justamente neste momento. É quando nós desistimos de nós. Quando nós reconhecemos que por nós mesmos, na verdade, não vamos chegar muito longe. Então o Senhor aparece, é com 99. E aí então o Senhor apareceu para Abraão e disse assim, Abraão, eu sou Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença em ser perfeito. E ali o Senhor liberou a palavra sobre a vida dele para que ele tivesse o filho. E aí ele teve ali o filho tão esperado, que era o Isaac, o filho da promessa. Amém? Então, para que você saiba, é muito importante quando faz menção de um nome na Bíblia pela primeira vez. Porque ali nasce uma linhagem. Né? Ali nasce uma filiação da razão por que, na verdade, nós seguimos isso. Né? Deus se revela pelo seu nome, aqui por exemplo Elion, El Shaddai, porque nome ele revela o caráter de Deus, revela na verdade a ação de Deus para com as nossas vidas. Por exemplo, você tem uma necessidade de suprimento, ele é o Jeová Jireh, o Deus que supre a sua necessidade. Né? Você tem uma necessidade de cura, o caráter dele é manifestado pelo Jeová Rafá, aquele que te cura, aquele que te sara, amém? E tudo isso, esses nomes, eles revelam o caráter de Cristo, de Deus, e estão inclusos na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Por isso que eu fiz questão de mencionar isso para você. Mas continuando a dizer assim, diz do Senhor, meu refúgio e o meu baluarte, Deus meu em quem confio. Né? Aí no versículo 3 e o versículo 4 ele diz assim, ó, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-á com suas penas, e com as suas asas estarás seguros. A sua verdade é pavês e escudo, ou seja, é broquel e escudo. Amém? Eu quero então falar com você sobre esses dois versículos, o 3 e o 4. Né? Pois ele te livrará. Sabe, essa é uma promessa do Senhor. E eu quero que você já comece assim, saber que essa palavra livrará, ela é uma palavra que no hebraico é a palavra nitzal. Nitzal, o que significa isso?
Talvez você não se importa muito, não goste muito disso, mas eu gosto muito de falar sobre isso porque isso faz com que o nosso entendimento acerca da palavra do Senhor, ele vá muito mais além, sabe? E essa palavra nitzal, ele não significa apenas livrar, ele está incluso também como salvar, como libertar, como tirar, como resgatar, recuperar, como desembaraçar. Então você veja que quando o Senhor diz assim, pois ele te livrará, ela abrange muito mais áreas da nossa vida. Ela vai, ou seja, para áreas ou para situações da nossa vida que talvez você esteja pensando. Sabe, você não precisa viver com medo. Nós não precisamos ter medo, porque há uma promessa do Senhor de que Ele nos livrará. Há uma promessa de que Ele nos salvará. Há uma promessa de que Ele liberta, de que Ele nos tira, que Ele resgata, que Ele recupera, que Ele desembaraça. Talvez você esteja vivendo um tempo embaraçado, talvez um embaraço no seu coração, sentimentos, talvez envolvido com coisas ou com pessoas que não deveriam estar envolvidas, ou talvez a dúvida no seu coração. Sabe, se isso é um embaraço, acredite, o Senhor te livra. O Senhor arranca do seu coração, o Senhor muda, o Senhor transforma situações. Talvez haja uma necessidade de libertação. Talvez haja algo que tem envolvido, te aprisionado, tornado você preso em talvez um vício, um hábito, ou talvez alguma outra situação. O Senhor tem uma promessa, ele diz assim, que pois Ele te livrará. Ele trará livramento para as nossas vidas, sabe? O inimigo, ele quer sempre que nós coloquemos os nossos olhos naquilo que deu errado. Sabe, às vezes tem 100 coisas e 99 deu certo, mas uma deu errado. O inimigo, ele quer te mostrar sempre a que deu errado. Sempre aquela situação que não deveria ter acontecido, mas aconteceu. E ele diz assim, olha, tá vendo? Ou seja, mas Deus, ele quer trazer livramento para as nossas vidas. Sabe, Ele quer nos trazer de uma maneira que venhamos a viver e desfrutar desta paz, deste refrigério que Ele tem. Por quê? Porque temos a garantia de que Ele é o que nos livra. Quem traz livramento e quem promove livramento na nossa vida é o Senhor. Os caminhos e os meios que Ele usa, isso é com Ele. Mas o nosso coração, precisamos estar sempre certos de que o nosso livramento, ele vem do Senhor. Por isso que ele diz assim, Ele te livrará. Livrará do quê? Livrará do laço do passarinheiro. Não sei se você já viu, se você tem um pouco mais de idade, você já deve ter visto o que é um laço do passarinheiro, né? É um laço em que a gente fazia isso no mato, um laço amarrado num galho de árvore inclinado, esticado, e ali dentro você coloca ali algum atrativo para o passarinho, que normalmente é alimento, né? E o passarinho, ele vê aquele alimento, ele vai até lá, né? Ele não faz a mínima ideia de que aquilo é uma armadilha. Aliás, aquilo não tem cara de armadilha para um passarinho. Para um passarinho, o medo para ele seria talvez uma serpente, um gato ou uma águia, mas aquilo para o passarinho não faz a mínima ideia de que é uma armadilha. E ele então, atraído, né, por aquele alimento, ele vai no laço. E quando ele pica ali, tem um gatilho, e aquele gatilho desarma, e aquele laço puxa, aquele galho escapa e puxa, levando o passarinho a ficar preso, às vezes pelo pescoço, às vezes pelos pés, mas é isso que acaba acontecendo, né? Na verdade, esse texto está dizendo assim, que o Senhor, Ele te livra do laço do passarinheiro. Ele te livra do laço, sabe? Aquilo que atrai o passarinho é o alimento, sabe? Aquilo que para o passarinho, ele não é atraído por alguma coisa que é legal, que é bonito, que é reluzente. Não, o passarinho, ele é atraído por alguma coisa que é necessário para ele, que é o alimento. Ele vai na cima daquele alimento porque ele precisa daquilo com uma questão de sobrevivência. Mas toda armadilha, na verdade, muitas das vezes, de uma forma ou de outra, ela tem alguma coisa que nos atrai ou que atrai as pessoas. E há muitas pessoas que elas acabam sendo atraídas para uma armadilha e que a princípio ela não sabe.
E talvez ela é atraída pela beleza, ou talvez ela seja atraído por aquilo, pela atração daquilo, ou talvez porque há alguma vantagem naquilo, mas a verdade é que muitas das vezes ela não faz a mínima ideia de que ela está prestes a cair em uma armadilha. Entende? Mas essa é uma promessa do Senhor, que nos livra da armadilha, que nos protege dessa armadilha. Quando nós entendemos as ministrações que nós fizemos anterior, e nós começamos a entender o processo que vai acontecendo, por que o Senhor livra-nos dessa armadilha? Porque fazemos do Senhor o nosso refúgio, fazemos dele a nossa morada. Então ele, consequentemente, vem com essa promessa sobre a nossa vida e nos livra de situações que nós talvez nunca vamos descobrir. Talvez um dia, talvez na glória, possamos saber que fomos livres de alguma situação, de algum perigo, ou talvez livre de algum engano, mas a verdade é que o Senhor nos livra das circunstâncias do nosso dia a dia, dos laços, das armadilhas, dos enganos, das mentiras, e nos livra de tudo dessa situação, sabe? Nos livra do engano do coração, todas as vezes do desejo do nosso coração, da sedução, do engano, né? Como eu disse, da mentira. E também esse texto diz assim que nos livra da peste perniciosa, certo? Da peste perniciosa, ou seja, a palavra, quando ele diz aqui peste, é tão interessante que é muito propício, porque essa palavra peste significa uma doença que se espalha como uma pandemia, é uma praga incontrolável. Peste é uma doença que não se tem o controle dela, ela vai abrangendo com a rapidez que ela vai se propagando e ela vai alcançando mais pessoas. E perniciosa por quê? Porque fala da força com que ela vai. Perniciosa porque é uma doença imune a remédio. Então, você veja que coisa maravilhosa. A promessa do Senhor para as nossas vidas. Então, só aqui já seria o suficiente para que nós não tenhamos medo de viver, medo de desfrutar daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, medo de experimentar todos os desafios que o Senhor tem para nós. Ou seja, o cristão, aquele que crê, aquele que está protegido pelo Senhor, aquele que faz do Senhor o seu refúgio, que é você, não existe razão para você ter medo, não tem razão. O Senhor é o que cuida, Ele que te livra, Ele que te guarda do laço, te guarda do engano, te guarda da mentira, te guarda e te livra da peste perniciosa, ou seja, da praga que não tem cura, que não tem remédio, mas Ele é o Senhor que te guarda e que te livra, amém? O Senhor te livrará, essa é a promessa dEle, certo? Portanto, não tenha medo, faça dEle o seu refúgio, amém? Diz assim, versículo 4 diz assim, ó: cobrir-te-á com suas penas, e sobre suas asas estarás seguros. A sua verdade é escudo e broquel, né? Sabe, aqui ele começa falando de Jesus como uma figura, de Deus, né? Como uma figura de uma águia. Nós vemos isso na Bíblia e em muitas outras passagens, que o Senhor é apresentado, que Deus é apresentado como uma águia. Sabe, eu pergunto, por que Deus ele quer ser apresentado como uma águia para proteção? Por quê? Sabe, logo em seguida, nós vemos assim que a sua verdade é escudo e é broquel. Veja, a palavra escudo aqui, você deve imaginar rapidamente o que é isso, que é muito comum, é fácil você assimilar. Essa palavra escudo é aquele instrumento de proteção, aquela arma de proteção, né? Quando você vê lá o Capitão América, ele tem um escudo, você não consegue imaginar o Capitão América sem o escudo dele, né? O escudo serve para proteger dos golpes e dos contragolpes. Então é fácil você entender sobre o escudo. Mas o broquel é algo que parece que não tem muito sentido aqui, mas você vai ver que tem, porque broquel é um tipo de escudo, ou seja, de uma proteção que ela envolvia toda a pessoa. Ela não era como escudo apenas que ia à frente, ela envolvia completamente, sabe? E ele está dizendo aqui que a verdade é escudo e broquel, ou seja, escudo e isso que nos protege em volta das nossas vidas. Veja, eu posso entender então que o escudo e o broquel
ele é a verdade. Em João, no capítulo 18, no versículo 38, quando Jesus estava sendo interrogado por Pilatos, então Pilatos perguntou para Jesus, né, o que é a verdade? Porque Jesus no discurso havia falado acerca da verdade para ele. E quem ouve ele, quem é da verdade, ouve Jesus. E então Pilatos fez essa pergunta, mas o que é a verdade? Então, no capítulo 14, no versículo 6, você bem conhece isso, Jesus diz, eu sou o caminho. E ele diz assim, eu sou a verdade. Jesus é essa verdade. E sabe, eu quero ir um pouco mais além com você. No capítulo 1 de João, no versículo 17, está escrito assim, ó, a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Portanto, eu quero que você tenha em mente que a graça e a verdade, elas sempre estarão juntos. É como água e molhado. Você não pode estar molhado se você não mexeu com água. Ou seja, os dois estão sempre juntos. É a pessoa de Jesus. Ele fala de Jesus. Você não pode falar de uma verdade sem que haja graça. E a ordem nesse posicionamento é graça e verdade. Então, a verdade, sendo Jesus, ela é a verdade que nos protege. É a verdade que vai à frente. Quando você vai para Hebreus, você vê que o texto diz assim, Jesus é o autor e consumador da nossa fé. E você sabe que Efésios vai dizer assim, que nós levantamos o escudo da fé. Contra quem? Contra todos os dardos inflamados do maligno. Então, quando nós olhamos, então Jesus é esse escudo e esse broquel na nossa vida. Porque ele é essa verdade. Ele é o nosso refúgio, é o nosso lugar seguro, é o nosso escudo e o nosso broquel. Mas aonde está a graça nesse contexto que nós estamos dizendo? Você vai entender de que ele diz assim, ó, cobrir-te-á com as suas penas e sobre as suas asas, né, estarás seguros. E aí diz a sua verdade é escuro e broquel. Bom, nós já encontramos Jesus como a verdade, mas eu quero encontrar com você Jesus como a graça nesse texto. Sabe, como ele se manifesta nisso? Porque se a graça e a verdade estão juntos, onde é que está a graça? Qual que é a função da verdade? A verdade é nos trazer libertação. Jesus disse que conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E essa liberdade, ela traz proteção. Uma pessoa que está livre, uma pessoa que conhece a verdade, ela não é prisioneira do engano, ela não é prisioneira da mentira, ela não é escrava de nada. Por quê? Porque ela está livre pela verdade, porque a verdade liberta. A verdade não apenas intelectual, mas a verdade que é a verdade de Deus acerca da minha vida. A verdade de Deus acerca da sua vida. Há muitas pessoas que estão presas, estão amarradas à sua vida porque elas têm uma mentalidade, um pensamento distorcido acerca daquilo que Deus tem para a vida dela. Há pessoas, por exemplo, que elas estão trazendo prisões dentro de si, angústias, estão vivendo, como disse agora há pouco, com medo, aprisionadas, justamente por quê? Porque elas acreditaram em uma mentira. Há pessoas que elas olham para o espelho e elas se veem cada vez mais feias, cada vez mais rejeitadas, inseguras, desprezadas. Por quê? Porque elas estão presas em uma mentira. Elas não conseguem uma liberdade, elas não conseguem ser livres, elas não conseguem desfrutar da vida. Elas estão sempre em função de buscar alguma coisa para que possa satisfazer o coração dela aos olhos das outras pessoas. Ela acredita mais no que as pessoas dizem do que aquilo que Deus diz para ela. Por quê? Porque ela está presa em uma mentira e em um engano. Mas quando ela conhece a verdade acerca do que Deus diz para ela, do que Deus pensa dela, do que Deus tem para a vida dela, então ela não se preocupa mais, a opinião dos outros não pode ser mais influente na vida dela do que a opinião de Deus para com a vida dela. Ela passa a valorizar mais a palavra de Deus, a verdade de Cristo, do que a verdade do que as pessoas dizem e até mesmo a verdade do que ela pensa, do que ela enxerga ou do que ela vê. Isso é honrar a Deus.
Isso é ser livre pela verdade. Isso é ser transformado pela verdade. Há pessoas que, é como aquela velha história da águia, do filhote de águia, que foi ali chocado junto com a galinha. E aí o que aconteceu? Ele nasceu, filhotinho, e a primeira figura que ele veio foi a galinha. E ele começou a andar com a galinha, e começou a andar com os pintinhos, e ele olhava para o céu e via as águias voando, e via os pássaros voando, e ele pensava com ele mesmo: puxa vida, eu gostaria tanto de voar. Dentro dele ele sentia que ele poderia fazer aquilo, mas ele olhava para a mãe era uma galinha, os irmãos eram pintinhos, galinha não voa. Galinha fica ciscando, cabeça para baixo, procurando milho, comida, comendo inseto, essas coisas. Mas na verdade é porque a mentalidade dele era uma mentalidade de uma galinha. Mas, entende? Muitas pessoas vivem desse jeito. É muito triste isso, é muito lamentável isso. Eu acredito que cada um de nós, em determinado momento da nossa vida, provamos uma situação assim. Sabe? E nós precisamos hoje ter compaixão, porque isso são pessoas que são pegas no laço do passarinheiro, na armadilha do diabo, no engano do inimigo, e eles são presos por essas mentiras, por esse sofisma, por esses enganos que o inimigo coloca sobre a vida das pessoas, e elas poderiam voar às alturas, poderiam ir às montanhas, poderiam romper em fé em lugares extraordinários na vida delas, mas elas não podem, porque a mentalidade delas estão presa, aprisionada em uma mentira, e elas acreditam que isso é impossível para ela, sabe? Então, quando você conhece a verdade de Deus acerca da sua vida, então há uma liberdade. Você é livre de preconceito, você é livre. Estão falando mal de você? Problema dele, não me interessa. Se estão falando para mim, não me interessa. Entende? Você é livre da inveja, você é livre dos ciúmes, você é livre da insegurança, porque Jesus é essa verdade na sua vida. Ele é escudo contra todos os dados malignos, inflamados do maligno, e ele é broquel na sua vida. Ele te protege por diante e por detrás, ele guarda a sua vida. Você é livre mentalmente, espiritualmente e fisicamente. Você é livre, porque ele é essa verdade na sua vida. Essa é a chamada do Senhor. Ele te livra, essa promessa é para eles que creem. Malaquias capítulo 2, capítulo 4, versículo 2, diz assim: mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça e cura trará nas suas asas. Sabe, nós falamos sobre a verdade e entendemos que a verdade, ela é essa pessoa de Jesus. Mas eu quero mostrar para você a graça. Porque se a verdade traz libertação, se a verdade ela me protege, ela cuida da minha vida, então o que a graça faz? Se a graça está sempre junto com a verdade, porque a graça e a verdade é a pessoa do Senhor Jesus. João capítulo 17 diz que a lei foi dada por Moisés, um servo da casa trouxe a lei, mas a graça e a verdade vieram por Jesus. É diferente, eu posso mandar algo para você, mas eu posso levar algo para você. Então a graça e a verdade vieram com Jesus, e essa verdade nós já vimos, e essa graça, agora nós vamos encontrar essa graça dentro desse texto de que nós estamos estudando, do Salmo 91, e ele diz assim, Deuteronômio, eu quero que você vá lá, se você tiver com a sua Bíblia aí, né, você veja lá, diz assim, ó, Deuteronômio no capítulo 32, no versículo 11, diz assim, ó, como águia, veja só, como águia, desperta a sua ninhada, move-se sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e leva sobre as suas asas. Assim o Senhor os guiou, e não havia com ele Deus estranho. Com eles, né? Com o povo. Ele fez cavalgar sobre as alturas da terra. Amém? E comer os frutos do campo. E fez chupar mel da rocha e azeite da dura pedreira. Sabe, esse capítulo 32 de Deuteronômio é o capítulo em que Moisés, ele já está no final ali da sua jornada. Então Deus dá a Moisés um cântico para que Moisés desse aos filhos de Israel.
para que os filhos de Israel, quando eles atravessassem o Jordão, entrassem na terra prometida, e quando viesse alguma dificuldade, quando viesse algum problema, quando viesse alguma afronta, então eles cantassem esse louvor, esse hino, né? Eles proferissem esse hino, e uma vez proferindo esse hino, então estava incluso naquele hino todas a memória daquilo que o Senhor havia feito por eles. Isso seria como um revigorar das suas forças, seria como um fortalecimento das suas forças, sabe? E assim Moisés fez. E aqui Deus está dizendo nesse versículo que nós acabamos de ler, de que Deus, como ele tirou o povo de Israel do Egito, como que o Senhor os fez cavalgar sobre as alturas. Ele está dizendo assim que, como águia, o Senhor como águia os tirou, como águia ele despertou a sua ninhada. Não sei se você já viu, eu gosto muito de assistir aqueles canais dos animais, Discovery lá, dos animais, e muitas vezes passa algumas coisas. Então a águia ela muda de ninho, ela é impressionante, mas ela pega o seu filhotinho, ela coloca sobre as suas asas, ela abre as asas e ela leva os filhotinhos, sei lá quantos metros, para cima das nuvens, e leva o seu filhote para outro ninho, para outro lugar. O que Deus está dizendo aqui é exatamente isso, que o Senhor foi no Egito, pegou eles, colocou sobre ele e levou-os para fora do Egito, sabe? Sobre as suas asas, ele estende as asas, toma-os e carrega sobre as suas asas. E diz assim que o Senhor os guiou. E no versículo 13 diz assim, ó, ele os fez cavalgar sobre as alturas da terra e comer os frutos. Ou seja, cavalgar sobre as alturas da terra. Sabe, é interessante quando nós olhamos para isso, quando nós vemos assim essa maneira como Deus faz. No Salmo 91, nós vemos que o Senhor, ele nos cobre com as suas asas, né? Nos protege, nos mantém seguros sobre as suas asas, sabe? E eu quero mostrar para você que essas asas, essas penas, essas asas, eu poderia mostrar no grego que o nome é o mesmo nome que fala das asas dos querubins que estão lá no Santo do Santo. É o mesmo nome hebraico, melhor dizendo, que fala do manto de oração que os judeus colocam, que são ali a borda deles, é o mesmo nome, Hazab, que é dito esse nome. E ali eles, na verdade, referem-se a essa palavra. E diz que eles carregam eles. Quando você olha para essa questão, é interessante porque o Senhor, ele tirou o povo do Egito, ok? Tirando do Egito, passou pelo Mar Vermelho. Passando pelo Mar Vermelho, eles enfrentaram ali as águas de Mara, que eram águas contaminadas e ficaram adocicadas. O Senhor deu para eles o maná, tirou água, primeira vez que tirou água lá em Refidim, água da rocha. Tudo isso o Senhor fez para eles antes de chegar no Monte Sinai. O Senhor fez isso para eles antes de dar a lei para eles, porque lá no Sinai o Senhor deu a lei. Esse trajeto do Egito até o Monte Sinai é aproximadamente 500 quilômetros. É impossível uma comitiva toda como eles estavam, mais de 3 milhões de pessoas, toda a logística que eles tinham, com idosos, com animais, com as carroças, com os bois, era impossível, e isso na verdade já foi provado, não é eu que estou deduzindo, de que eles, humanamente falando, saíssem do Egito e fosse direto correndo até o Sinai pelo caminho que eles fizeram em 40 dias. Não era possível. Entenda só uma coisa. No versículo, Êxodo capítulo 19, no versículo 3 e 4, diz assim, eu vou ler aqui para chegar no ponto que eu quero. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo, assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel. Olha o que ele diz. Vós tendes visto o que eu fiz aos egípcios, e como vos levei sobre asas de águia, e vos trouxe a mim. Levei sobre asas de águia, do Egito ao Sinai, quase 500 quilômetros. Sabe, o texto diz que as pernas deles não se incharam. Sabe,
As asas, eu quero colocar dessa forma, é como a graça do Senhor, é como o favor do Senhor. Sabe, este povo quando saiu do Egito e quando eles chegaram até ali o Sinai, era um povo que eles murmuravam, eles reclamaram. Inclusive na própria pedra lá de Refidim, onde Moisés bateu na pedra, onde não era para bater, era para falar com a rocha, para sair água. Entende? Moisés bateu irado e disse assim, para eles assim, ó aqui povos rebeldes. No meio daquele povo existia pessoas que estavam murmurando, e murmurar é pecado. Existiam as pessoas que desejavam voltar para o Egito, a qual o Senhor havia tirado da escravidão. No meio deles, muito provável que havia irmãos que estavam brigados com irmãos. Eu acredito que existia marido brigado com esposa, esposa brigado com o esposo. O que eu quero dizer é que no meio deles eram pessoas imperfeitas. Eram pessoas cheias de dificuldades, cheias de problemas. Eu quero dizer que no meio daquele povo que Deus foi lá e tirou do Egito e conduziu, pelo menos nesse período, nesse espaço de tempo que nós estamos estudando, falando, o Senhor conduziu eles. O Senhor não fez isso porque eles mereciam. O Senhor não fez isso porque eles eram bons. Não, mas o Senhor fez isso porque o Senhor era bom. Não tinha a ver com a bondade deles, mas tinha a ver com a bondade de Deus. E nesse meio tempo, a Bíblia diz que não havia Deus estranho no meio deles. Ou seja, eles caminharam nesse período todo do Egito até o Sinai, pela graça do Senhor. E essa graça do Senhor é manifestada pelas asas do Senhor. O Senhor diz, nas minhas asas eu levei. Ele só pôde caminhar nessa jornada, este percurso. E ainda que houvesse todos os empecilhos, todos os obstáculos, e o Senhor suprindo, é pão, que é maná o Senhor dá, que é água o Senhor dá, que é passar o mar vermelho, o Senhor faz passar. O Senhor, sabe, as águas estão amargas, eu adocico essas águas. As pernas deles não se incharam. Eles saíram do Egito, saíram com prosperidade, com ouro. Isso é a graça do Senhor. Mas agora o texto que nós lemos está dizendo que o Senhor fez isso nas suas asas. Carregando nas suas asas, o Senhor levou sobre as suas asas. E o Senhor conduziu nas suas asas. As asas é a graça do Senhor, é o favor do Senhor. Deus os conduziu nas asas nesse período do Egito até o Sinai. Sabe, a graça é o favor que nos capacita, que faz fluir a prosperidade, ir mais rápido, ou seja, que nos faz ir mais longe do que o normal. Se não fosse essa graça do Senhor, eles não teriam chegado a tempo, eles não teriam caminhado esse período dentro desse cuidado do Senhor. Porque eu quero que você tenha em mente, e eu preciso que você tenha em mente, que aquele povo era um povo rebelde, era um povo de coração duro serviço, mas o Senhor era bom. Eu quero que você entenda que a graça do Senhor, ela não te mede, ela não te avalia por aquilo que você faz, por aquilo que você é. Quando você crê no Senhor, é Ele, na verdade, a graça do Senhor que te atrai para junto dEle. As bênçãos do Senhor vêm sobre a nossa vida, não é porque somos bons, porque não somos bons. A bênção do Senhor vem na nossa vida porque o Senhor é bom, porque Ele é misericordioso, porque Ele é bondoso. A proteção que o Senhor nos dá, aqui a garantia que Ele dá, a segurança que você tem que ter na proteção que Ele dá no Salmo 91, não é porque você faz o que tem que ser feito não, mas é porque o Senhor já fez o que tinha que ser feito sobre a nossa vida. Sabe, na graça, você pode ir mais longe, você pode ir aonde você nunca sonhou em ir, você pode chegar onde nunca pensou em chegar, você pode fazer o que você nunca pensou em fazer, você pode ter o que você nunca pensou em ter na sua vida, sabe? Pela graça do Senhor, nas asas do Senhor, sabe, meu irmão, você pode realizar em um ano aquilo que você tem tentado fazer já há mais de 10 anos na sua vida. O que eu quero dizer para você é que
quando você entende que a graça do Senhor é que te sustenta, você tira os olhos de você e você olha para Ele, porque é Ele que te livrará, é Ele que te conduzirá, é Ele que te cobrirá com as suas asas, é Ele que te protegerá com as suas asas, Ele que te conduzirá nesse deserto de insegurança, de pestes, de sol escaldante, de frio terrível. É a graça dele, é as asas dele que vai fazer com que você chegue aonde tem que chegar. Amém? É a Ele, é para Ele, os olhos é nele, é para com Ele. Sabe, o seu casamento pode não estar muito bem, pode estar intrigado com problema. Sabe o que você precisa fazer? Você precisa olhar para o Senhor. É a graça do Senhor que vai trazer transformação. É o favor do Senhor, é a bênção do Senhor. O Senhor é uma fonte inesgotável na nossa vida. O Senhor flui, dele flui continuamente. O Senhor tem prazer em dar, em abençoar os seus filhos amados. Quando os seus filhos amados confiam e dependem do Senhor, Ele dá, Ele supre, Ele abençoa, Ele abre portas onde não há portas, Ele faz caminho no deserto, Ele faz com que as águas amargas se transformem em águas doces. Seu casamento está amargo, seu relacionamento está amargo. Acredite, meu irmão, o Senhor faz isso pela graça, pela bondade, pela misericórdia dele. Diga: Senhor, eu não sou bom, mas o Senhor é bom. Eu não sou um bom esposo, mas o Senhor é um bom esposo. Quanto mais consciente você estiver da graça do Senhor, você vai ver já o que vai acontecer. Sabe, quando nós olhamos para a graça do Senhor, não há lugar na nossa vida para idolatria. A Bíblia diz que quando o Senhor carregou eles nas asas, tirando do Egito até o Monte Sinai, presta atenção, eles tinham ouro, mas eles não tinham nenhum bezerro. Eles passaram pelo deserto, tinham ouro, mas não tinha nenhum bezerro. Ou seja, eles tinham ouro, riquezas, mas eles não queriam fazer daquela riqueza um Deus para adorá-lo. Mas quando eles chegaram no Monte Sinai, e quando chegou ali que a lei foi dada, o que é que eles fizeram? Fizeram um bezerro de ouro. Sabe, o que nos leva ao pecado não é a graça do Senhor, não é o favor do Senhor, não é a bondade do Senhor, não é a misericórdia do Senhor. O que nos leva ao pecado é a lei que nos prende debaixo do pecado. Mas quando nós temos graça do Senhor, então os nossos olhos se abrem para a verdade e somos livres e sustentados pelo Senhor, conduzidos pelo Senhor. Sabe, talvez profissionalmente você esteja passando dificuldade na sua vida, e é muito provável que esse tempo que nós estamos passando, quarentena, essa situação, essa sombra nebulosa que veio sobre o nosso país, sobre o mundo inteiro, mas acredite, há uma promessa do Senhor para a sua vida. Se você fizer do Senhor o seu refúgio, fizer do Senhor o seu Altíssimo, se você fizer do Senhor e confiar no Senhor, Ele te conduzirá nas suas asas, na sua graça, te sustentará, e os seus olhos se abrirão cada dia mais para a verdade, e você será suprido pelo Senhor. Essa é a promessa do Senhor para a sua vida. Eu tenho visto isso acontecer. Sabe, eu tenho visto isso acontecer na vida de pessoas que têm recebido essa mensagem da graça, do poder, do mover de Deus sobre a vida deles. Pessoas imperfeitas, pessoas cheias de falhas, de dificuldades, pessoas com situações terríveis, mas tem visto o Senhor suprir. 1 semana, 2 semanas antes de tudo isso acontecer, as portas se abrirem de forma extraordinárias. Entende? Porque esse é o nosso Deus, é o Deus que nós servimos. Entende? Então não importa, sabe? Não havia Deus estranho entre eles, porque eles estavam na graça do Senhor, porque a graça revela a pessoa de Jesus. E quando você vê na graça a pessoa de Jesus, a riqueza, acredite, você não tem coração, desejo, vontade, não almeja outro. Você não será atraído pelas armadilhas do diabo. Quando você visualizar a graça do Senhor, quando você tiver entendimento que Jesus é a graça do Pai, é o favor de Deus, é a bênção que o Senhor liberou sobre a nossa vida, acredite, você não será prisioneiro de mais nada.
Você não será prisioneiro do seu medo. Você não será prisioneiro dos seus desejos escusos, ruins e malignos. Não, porque o seu desejo será para o Senhor. A libertação virá na sua vida sem ter que pregar sobre libertação. Glória a Deus, porque a bondade do Senhor nos conduz ao arrependimento, nos leva à mudança, à transformação. O desejo do seu coração vai ser mais forte por Cristo e não por aquilo que está lá fora, não pela atração. Então o laço do passarinheiro não vai ter poder sobre a sua vida, porque nada que ele colocar no laço vai ser atrativo para você, porque os seus olhos estão focados no Senhor. Você está debaixo das asas do Senhor, ou então você está sendo conduzido nas asas do Senhor. Amém? Essa é a chamada do Senhor para as nossas vidas. Sabe, a graça é as asas do Senhor que nos conduz. A verdade protege e liberta. A graça e a verdade é a pessoa do Senhor Jesus, nosso refúgio, nossa fortaleza, nossa prosperidade, nossa felicidade, nossa segurança. Não há medo, pois Ele nos traz para junto das águas, junto das suas asas. Amém? Sabe, o Senhor diz assim, Ele fala assim, levei sobre asas de águias. E o que mais ele diz? Êxodo 19, e os trouxe para mim. Sabe, no final de tudo, o propósito do Senhor é te trazer para Ele, é te atrair para Ele. O propósito do Senhor é te atrair para Ele. Tudo que você precisa. Esses dias atrás ministramos uma mensagem sobre qual é a sua real necessidade. Sabe, no final das contas, a nossa única necessidade é o Senhor. É Jesus, é Cristo ressurreto na nossa vida, é a nossa única necessidade. Ele nos levou sobre asas de águia e vos trouxe para mim, ele diz, e vos trouxe para mim. Ele quer trazer para Ele. A graça te atrai para Jesus, sabe? Te atrai, quanto mais beleza, quanto mais favor, quanto mais graça vir sobre a sua vida, mais atraído você estará pelo Senhor. Jeremias 31, versículo 1 e o versículo 3, diz assim, naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as famílias de Israel. Quem são as famílias de Israel? Aqui não se refere a Israel, a nação de Israel, se refere a Israel, aquele que tem aliança com Deus. Como se tem aliança com Deus? Aquele que confessa com a boca e crê de coração que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Você fez isso, você tem uma aliança com o Senhor, você tem a proteção do Senhor, você tem o cuidado do Senhor. E ele diz assim, ó, a elas serão, e eles serão o meu povo. Assim diz o Senhor, o povo dos que escaparam da espada, diz assim, achou graça no deserto. Veja só, achou o favor do Senhor no deserto. Achou o cuidado do Senhor no deserto. Sabe, não importa o deserto que você possa estar passando, não importa quais são as lutas que você esteja passando, se você fizer do Senhor o seu refúgio, se você fizer do Senhor o seu baluarte, se você fizer do Senhor o seu escudo, se você disser, o Senhor é o meu refúgio, e você crê no seu coração, acredite, você vai encontrar em meio ao seu deserto da sua vida, você vai encontrar graça, favor do Senhor, a bênção do Senhor, o suprimento do Senhor, o cuidado do Senhor sobre a sua vida. E aí diz assim, Israel mesmo, quando eu o fizer descansar. E aí no outro versículo 3 diz assim, ó, há muito que o Senhor me apareceu, dizendo, diz assim, há muito que o Senhor me apareceu, dizendo, porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Amém? Essa é a mensagem que eu queria deixar hoje no nosso terceiro encontro desse tempo de ministração sobre o Salmo 91. Amém? Eu quero que você entenda que ele diz assim, ó, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Como que ele fará isso? Cobrindo com as suas penas e com as suas asas, ou seja, com a sua graça, te conduzindo. E você estará seguro, por quê? Porque a sua verdade é pavês e escudo, ou seja, é broquel e escudo, é um escudo que protege e que vai à frente.
Essa é a promessa do Senhor para a sua vida. Receba essa palavra, creia nessa palavra. Sabe, Salmo 60 diz assim que o auxílio do homem, o auxílio não virá do homem, mas o auxílio vem do Senhor, é do Senhor. Você pode viver de duas maneiras. Você pode viver pelo seu próprio esforço, pela sua própria capacidade, pela sua própria inteligência, pela sua própria intelectualidade, né? Você pode viver pela sua própria habilidade de articular. Pode viver, mas você sabe que tudo isso é inseguro. Ou você pode viver pela sua fé em Cristo Jesus, ou você pode abrir o seu coração. Sabe, quando você vive pela fé em Cristo Jesus, ainda que muitas das vezes externamente você possa ser atingido, atacado, mas há uma garantia, e essa é uma garantia inegociável, de que dentro você jamais será abalado. E um dos maiores problemas que nós temos visto hoje é que as pessoas estão desestruturadas emocionalmente, estão desestruturadas mentalmente. Sabe, o número de divórcios que tem acontecido nessa pandemia tem aumentado. O número de violências domésticas tem aumentado. Sabe, o número de pessoas de suicídio tem aumentado. O número de pessoas, na verdade, que trabalharam anos e anos e anos para construindo algo, para alcançar algo. Pessoas estão perdendo em 2 meses, já estão perdendo praticamente tudo daquilo que foi conquistado. Então toda a conquista do mundo sem o Senhor Jesus, acredite, ela é uma insegurança. Sabe, você lê na televisão, eles estão te vendendo um perfume, um creme, olha, compra esse creme é bom para o rosto, é bom para isso, é bom para rugas, é bom para espinha, mas no final das contas eles querem, na verdade, vender o seu produto. Só tem uma pessoa que não tem o mínimo interesse de te vender nada, é Deus, é o Senhor Jesus. Ele não tem interesse em te vender nada, porque tudo que Ele tem para te dar é de graça. Ele pagou um preço, e o preço com a sua própria vida. Desprezar isso, acredite, é um orgulho muito grande no coração. Aceitar este presente é humildade. Então que você receba em nome de Jesus. Amém? Eu encerro aqui. Quero dizer para vocês do Instagram, eu vou fazer um encerramento no Facebook, mas para você do Instagram, estamos encerrando aqui. Amém? É 1 hora só de ministração no Instagram. Então que Deus abençoe a sua vida do Instagram. Que o Senhor te capacite, te fortaleça, que essa palavra tenha fortalecido o seu coração, amém? E que você seja cheio da graça e do amor do Senhor, amém? E para você, no Facebook, que Deus abençoe também, amém? Eu quero orar com você, declarar sobre a sua vida a bênção do Senhor. Receba essa palavra, escute novamente, ouça novamente, sabe? Não veja assim como que eu estou pregando, mas veja que, ainda que a voz seja minha, mas creia que a palavra é do Senhor. E ela pode te trazer desdobramento a coisas muito mais profundas do que aquilo que nós ministramos aqui nessa noite. Amém? Quero orar com você, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Cada pessoa que recebeu nesta noite a Tua palavra, ó Deus, que ela seja impactada, que ela seja tocada, que haja libertação na vida dela e que ela possa desfrutar, Senhor, da Tua graça e do Teu favor, Pai. Em nome de Jesus, Deus, eu libero sobre ela a Tua bênção, libero sobre ela, Senhor, ó Deus, o Teu cuidado, o Teu amor, que possa alcançar cada coração e cada vida, Pai. Supra, Senhor, cada necessidade. Ó Deus, cuida dos Teus filhos amados, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Acabou. Eu pensei que hoje íamos durar apenas 30 minutos. Está difícil. Eu vou chegar lá. Querido, que Deus abençoe a sua vida, amém? Deus abençoe seu coração. Obrigado por estar comigo aqui até este momento, até esta hora. Né? O pessoal do Instagram já foi embora, mas você do Facebook, eu estou dando aí o meu tchau para você, amém? Domingo nós teremos o nosso culto às 8h30,
que você possa participar, possa estar lá ouvindo, recebendo a palavra. Eu tenho certeza que será mais um tempo de bênção na sua vida, mais um tempo de edificação na sua vida. Amém? Terça-feira que vem, nós ainda vamos continuar falando sobre esse Salmo 91, amém? Eu espero que você tenha sido abençoado, eu espero que você esteja sendo abençoado, amém? Assim como eu estou sendo abençoado. Deus tem me revelado coisas tremendas, coisas maravilhosas nesse contexto todo do Salmo 91. Então eu espero que você da mesma forma seja realmente aí fortalecida, sua fé seja rejuvenescida aí, sua fé fortalecida e que a sua caminhada com o Senhor seja cada dia mais consistente, amém? Inabalável, em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe, um beijo no seu coração e fique com Deus, tá bom? Tchau. Depois manda uma mensagem, um oi pra mim aí, que Deus abençoe. Concluindo.